A realizadora audiovisual Ana Célia Gomes lançou um novo filme intitulado Memórias, Histórias do Cine Teatro de Sumé. O documentário conta a história desse espaço cultural muito importante na cidade. Olha só. A relevância de histórias como essas em nossas vidas evitará que lugares como esse sejam esquecidos. Sempre fui apaixonada por arte, né, e por cultura. E na minha cidade, em Sumé, no Cariri Paraibano, sempre me chamava a atenção quando eu passava por aquele prédio com o nome Cine Teatro. Mas foi um ambiente que eu não tive a oportunidade de conhecer, né, pessoalmente, de assistir filmes. Então, ao adentrar no mundo do audiovisual, do cinema, foi um dos interesses que eu tive, um dos roteiros que eu queria fazer, era justamente contar aquela história. E aí, Memórias, Histórias do Cine Teatro Municipal de Sumé, surge justamente a partir da minha busca pelas memórias do que eu não vivi, através do relato e das pesquisas de pessoas que viveram esse mundo tão fascinante que a gente diz que é um mundo mágico, né? Que é o da sétima arte. Isso aqui era uma espécie de um templo, né? Isso era o nosso palácio de cultura também, né? Então, para uma criança de 10, 8 anos de idade, isso aqui era uma coisa mágica, né? Foi um processo bem difícil, porque a gente está falando de um prédio que é de pelo menos 1950, né? Do século passado. Então, assim, perpassar por todas essas histórias, né? E ele fechou, acho que na década de entre 80 e meados de 85, no máximo. Então, assim, descobrir as pessoas que vivenciaram, né? Algumas, infelizmente, já não estão mais entre nós, mas saber desse processo de quem vivenciou e o que vivenciou, né? E a partir desses relatos foi muito bacana, porque numa das entrevistas que eu dava na rádio local, lá na 95 FM, que é a Rádio Cidade Sumé, os participantes, os ouvintes, muitos mandaram declarações de que viveram momentos lá, ou relatos de pais, né, que tiveram a oportunidade de ir. Então, isso também serviu de base para que a gente fosse descobrindo essas histórias tão interessantes. Num documentário que eu já tinha feito, Sala de Reboco, que é a história de Zé Marculino, a gente descobriu que o compositor, né, sumense Zé Marculino, o autor de Sala de Reboco, conheceu o Luiz Gonzaga justamente num dos shows que ele foi fazer em Sumé, que ele se apresentou no Cine Teatro Municipal. Então, isso já era uma questão que a gente trazia, né? Esse espaço já é um resgate histórico, né? Quando as pessoas não podiam dizer pra gente, o filme dizia, né? Quando o pai ou a mãe não ensinava a gente, o filme dizia. Porque o cinema diz tudo que a gente não consegue. Por não ter esse espaço lá, eu sou idealizadora também e coordeno a Mostra Sumé de Cinema que a gente faz em praça pública. A ideia é mostrar que, também tendo esses espaços, o público vai ter acesso às mais diversas formas de expressão cultural, né? Desde as exibições de filmes, até as encenações teatrais, até exposições nas artes visuais, de poesia. Então a gente vai ter dança, né? As mais vertentes, até apresentações circenses a gente vai ter das mais vertentes. Então eu acho que Memórias, além de um resgate sobre esse patrimônio, sobre esse templo tão mágico, é também um apelo pela luta dos nossos direitos culturais, né? Ele também é um apelo político, não da politicagem, mas da política, que é um direito do bem cultural que a gente, como cidadão, nós temos. Então ele também traz essa força aí de lutar para que todos os governos em suas instâncias, desde o municipal, o estadual até o federal, eles vejam como é importante criar esses espaços, revitalizá-los, os que já existem, manterem, né, a sua manutenção adequada, para que a população tenha acesso. A gente não faz arte para a gente, para ficar engavetada. A gente faz para a população. A arte, ela contribui não só com o entretenimento, com o lazer, mas com a educação, com a formação, com a identidade, com o poder de voz, de luta. Cultura é a vida, né? A vida sem cultura não tem graça.